Muito boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Finalmente, Boa noite. finalmente o Abril Jovem chegou. Dedicado à juventude batista. Nós sabemos que tudo é a força motriz, não só da igreja, também da sociedade. Então, quero pedir aqui que os irmãos sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade dessas 2 horas. Vamos já. E vou aqui me apresentar aos irmãos, né? Fala para vós a irmã Barros. A irmã Maria Barros é da província do Cunene, faço parte da primeira igreja evangélica batista de Xangongo e sou do grupo coral. Bem, quando recebi o programa, fiquei assim, o programa me chamou muito a atenção, fiquei assim a levantar o tema mesmo. Então, as questões que eu receberam o tema. Então, se os irmãos não conhecem ainda, ou já conhecem, isso não tem problema. Nós temos um mês completo para nós sabermos sobre este tema, porque o tema central mesmo é conhecendo a Deus e torná-lo conhecido. Um tema muito pertinente para nós que somos jovens cristãos, que somos seguidores de Cristo. E a divisa vamos encontrar no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 16. E como bem sabemos que todo programa tem um tema central, todo programa tem uma divisa, um livro, também tem que ter um hino oficial que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, porque o irmão vai cantar. Este hino é o hino 426 do cantor cristão em português. Temos também os nossos alvos, temos o alvo espiritual, temos o alvo evangelístico, temos o alvo financeiro. O nosso alvo espiritual é jovens consagrados a Deus. Ouçam bem, jovens consagrados a Deus. O nosso alvo evangelístico é 5 vidas geradas para Cristo, 5 vidas ganhas para Cristo. O nosso alvo financeiro é de 1.164.000 kwanzas. Vou aqui recitar também o tema para que os irmãos tenham em mente durante essas 2 horas, durante o mês, o que é que nós vamos tratar, que é o tema central diz o seguinte: conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. Esse vai ser o nosso tema para o mês de abril. Então, como nós já bem sabemos que temos que ter algumas regras que poderão orientar este período de tempo que nós vamos estar aqui. Então, vou ficando aqui e dar umas dicas de como é que nós vamos nos proceder durante estas 2 horas aqui. A primeira é: enquanto um irmão estiver a falar, os irmãos têm que manter os microfones desligados para poder facilitar na comunicação. Então, os irmãos devem estar com os microfones desligados enquanto um irmão fala, ou se o irmão quiser, pode utilizar aqui algumas figurinhas, se os irmãos quiserem perguntar ou dar alguma sugestão. Então, vamos aqui também abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Irmãos, vamos nos sentir à vontade, como se estivéssemos na casa do Senhor, onde nós temos prestado culto a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, no seu versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, porque me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Este
é o nosso texto de base. Então, acredito que até que o mês de abril passe, nós todos teremos esse texto nas nossas mentes. Então, vamos assim ouvir também o hino oficial na voz do nosso querido irmão Orivaldo, que vai assim entoar o hino, e nós vamos ouvir. Irmão Orivaldo. Irmão Orivaldo? Se o irmão Orivaldo não Sim, irmã estiver... Maria, boa noite. Eu estou presente. Sim, irmão Orivaldo, boa noite. Tá bem. Queremos ouvir assim a música, o nosso hino oficial. Ok, o hino oficial do Abrigo Jovem, certo? Sim. Ok. Bom, eu penso que é um hino que pouco, calhar, sobretudo os jovens têm hino. Então, vamos aqui, pelo menos, passar a primeira, não sei se me permite, passar aqui a primeira e a última estrofe. Mesmo só tem 3 estrofes, né? É claro, pode. Pois, Sim. com gratidão e com fervor. Bom, os irmãos também podem entoá-los nas suas casas, vão exercitando, mesmo com o microfone fechado, vamos acompanhar. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou, e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a sua grei, faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo o teu nome conhecer. Última estrofe. Para bem lutar, vem conceder o teu favor, o teu poder. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua igreja e faz prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Ok, irmã Maria. É mais ou menos assim o hino, né? Ok. Alguma dificuldade, mas deu para passar. Espero que os irmãos, penso que ao longo do mês, até o mês terminar, será um hino bem de domínio de todos. Então, bom culto a todos, Deus abençoe. Irmã Maria. Muito Irmã obrigada. Maria. Sim. Irmã Maria, que é o pastor Raul. Sim, pastor. Se me permitir se me permitirem ao longo deste mês, me dar um tempo para eu cantar esse hino, porque precisa dar uma melhoradazinha. Precisa dar uma melhoradazinha, alguma coisa que faltou um pouquinho. Se me bem, permitir, né? Para cantarmos conforme a música é. Se me permitir, né, ao longo do mês, eu posso ter um espaço para cantar este hino. Sim. Tá bem, pastor. Muito obrigada. Está faltando cuidado. Não. Muito obrigada ao senhor pastor e ao irmão Orivaldo. E eu acredito que até abril nós todos saberemos muito bem cantar este hino, nós todos saberemos recitar o tema, nós todos saberemos falar do livro de Coríntios, nós todos poderemos saber como é que nós podemos ser Cristo e torná-lo conhecido. Então vamos orar
Vamos fazer aqui a oração com o irmão Justino Chipulua. Chipulua, sim. Irmão Justino, desculpa se pronunciei mal o nome. Por favor, irmão Justino, pode nos ajudar com a oração? Irmão Justino? Se o irmão Justino não estiver, acredito que o irmão Pedro Camosso pode nos ajudar com a oração de abertura. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, te glorificamos, te exaltamos e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Amado Deus, antes porém queremos pedir perdão dos nossos pecados, papai amado, porque nós somos falhos, Deus da graça. Nós pecamos pelo nosso pensamento, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pela maneira como nos procedemos perante o nosso próximo, papai amado. Rei da glória, Criador da terra, queremos neste exato momento, papai amado, entregar nas tuas soberanas mãos este culto de abertura oficial do mês da Juventude Batista de Angola, da Convenção Batista de Angola. Papai amado, queremos que estas jornadas, papai amados, possam decorrer segundo o teu querer, segundo a tua vontade. No nome santo de Jesus, papai amado, queremos também apressar aqueles irmãos que estão a preparar os seus telemóveis a fim de participar neste culto online, papai amado, de abertura do programa da juventude. Entregamos todos os preparativos e tudo que foi programado para este mês em tuas soberanas mãos. Papai amado, esta é nossa oração, com a certeza do perdão dos nossos pecados, oramos e esperamos. Amém. 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 Muito obrigada, irmão. Amém. Amém. Muito obrigada pela oração. Muito obrigada pela oração. É aquilo que eu bem disse, o Abril Jovem chegou e nós sabemos que os jovens são a força motriz da igreja, não só da igreja, como da sociedade. Então, quero que os jovens fiquem à vontade, fiquem livres, porque aqui nós vamos tratar de muitas coisas. Vamos saber como é que nós podemos conhecer a Deus, como é que nós podemos fazer Deus conhecido nas nossas casas, nas nossas amizades, porque nós não podemos só apenas conhecer a Deus, nós temos que tornar a Deus conhecido, como nos orienta no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 19. Acredito que os irmãos vão aprender muita coisa e este mês de abril vai transformar vidas, vai transformar muitas realidades. Então, eu já me apresentei, os irmãos já sabem que eu sou a irmã Maria Barros, mas eu ainda nem sei como é que os irmãos, alguns, né, eu conheço alguns, mas vamos entrar agora no momento de boas-vindas e apresentação e vamos ouvir no vice-diretor, isto é, o irmão Benjamin Simão. Por favor, irmão Benjamin Simão, pode fazer aqui a apresentação. Irmão Benjamin Simão. Ok, muito obrigado, irmã Maria, graça e paz aos irmãos. Nós estamos aqui, conforme a irmã Maria disse no princípio, estamos felizes porque o abril chegou, o mês em que nós celebramos aí a juventude, né? Então, é com grande satisfação que nós queremos reconhecer todos aqueles irmãos que estão conosco, aqueles que têm estado acompanhando a dinâmica da juventude, e queremos aqui dizer que queríamos que tivesse aqui mais convidados, mas independentemente de nós estarem conosco, a festa não pode parar. Nós queremos dar boas-vindas ao nosso pastor Ron Giovoli. Muito obrigado, porque sempre que nós pedimos o empréstimo do pastor, o pastor sempre que esteve disponível, sempre que não houvesse impedimento, nunca deixou de atender nosso convite. Queremos continuar sempre com o pastor e muito obrigado por atender sempre nossos convites. E acredito que com essa liderança, continuar sempre recebendo os convites. Que Deus abençoe ao pastor e a sua família. Obrigado. Também queremos reconhecer os diretores provinciais que muito têm feito
para que a juventude das suas províncias acompanhe a dinâmica, não só a nível da província, mas sim a nível do país todo. Queremos aqui também reconhecer a presença do líder de Luanda, o irmão Gaspar. Queremos reconhecer aqui a presença do líder Mateus do Kwanza Sul. Queremos também reconhecer a presença do líder Paulino de Benguela. Também queremos reconhecer aqui a presença do líder. Estou um pouco confuso, porque, pronto, eu sei que temos o irmão Nelson e o irmão Gilberto, mas pronto, eu sei que os dois são líderes, então eu vou estender aí a apresentação para os dois. Queremos dizer que os irmãos têm estado a representar aí o Zaire, então a saudação, vejo aqui que estão aqui os dois irmãos, então ficamos felizes com a vossa presença e que esta dinâmica de andar com a juventude continua. Infelizmente não consigo ver mais, né, algum líder provincial aqui, então nós queríamos ter o privilégio de chamar os líderes provinciais pelo nome. Pronto, mas sendo assim, peço perdão se não tenha visto aqui um líder que devia ter mencionado, mas ainda assim sinta-se saudado e bem-vindo a este encontro. E de modo geral, queremos também dar boas-vindas a toda a juventude batista, da Convenção Batista. Nós, enquanto liderança provincial, tem sido um grande privilégio trabalhar com todos vocês através das lideranças provinciais. Então, queremos que esse abril jovem seja um abril vibrante. Também quero dar uma saudação especial. Há pouco tempo estava aqui a ver, parece que a partir do Zaire reuniram jovens aí na igreja. É uma forma muito interessante que achei muito interessante essa dinâmica, onde a partir se calhar de um único dispositivo, alguns irmãos têm acesso a este culto. Então, se calhar seria um exemplo que podemos levar para nossas uniões locais, uniões provinciais, a fim de que esses cultos, essas atividades possam ser mais abrangentes para aqueles jovens se calhar que não têm acesso ao Google ou ao WhatsApp. Então, irmãos, de modo geral, são todos bem-vindos. Nós esperamos que o abril corra segundo os planos de Deus e que Deus possa abençoar toda a juventude batista, todos os diretores locais, provinciais e toda a liderança nacional. E que Deus esteja no controle de tudo e que Ele seja conhecido através do nosso trabalho que será feito neste mês. Que Deus possa nos abençoar e bom culto para todos. Amém? Amém. 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 Obrigada. Amém. Muito obrigada ao irmão. Muito obrigada pelas boas-vindas e os anúncios. Então, no início, eu fui recitando assim o tema e acredito que os irmãos já sabem ou ainda não pegaram, irmãos. Só não peguei ainda. Irmãos, pegaram o tema? Sim. Só não peguei o capítulo do livro de 1 Coríntios em questão. Tá bem, eu vou aqui. O tema central é conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Perceberam, irmãos? Amados, conseguiram perceber? Sim. Sim, Então, conseguimos estamos em perceber. condições de podermos recitar o tema. Tá Sim, bem, então vamos sim, recitar o tema. Conhecendo conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. Torná-lo conhecido. Conhecendo a Deus e fazendo Conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. Podemos melhorar ao longo do tempo. Podemos fazer muito melhor, porque nós somos jovens, nós temos que mostrar esta força motriz que tanto dizem, porque nós só temos ouvido, jovem a força motriz, não sei o quê, temos que mostrar mesmo aqui. Então, acredito que podemos fazer muito melhor.
vamos aqui chegar ao momento de intercessão. O momento de intercessão vai ser orientado por alguns pedidos, né? Ou por algumas coisas que se colocaram aqui no programa, que é, vamos orar a favor do cumprimento do programa do mês de abril e dos departamentos nacional, provinciais e locais da juventude. E essa oração vai ser orientada pelo irmão Paulino Fundala. Mas isso não quer dizer que o irmão Paulino vai orar sozinho, não. Nós podemos muito bem desligar os microfones e orar também, mas o irmão Paulino manterá o microfone dele ligado e poderá orar a favor do cumprimento do programa de mês de abril e dos departamentos nacionais, locais da juventude. Porque nós bem sabemos que hoje é o dia 1, estamos a fazer a abertura do mês de abril, nós temos muita coisa preparada para este mês, então temos que orar para que isto se concretize, porque nós sabemos que o homem pode escrever apenas coisas, mas só Deus é que faz acontecer. Então, devemos orar para que Deus possa agir em função disso. Então, irmãos, vamos desligar os nossos microfones para podermos interceder a favor disso. Irmão Paulino Fundala, o momento é este. Irmão Paulino, consegue me ouvir? Sim, consigo. Não sei se os irmãos conseguem ouvir o irmão Paulino. Sim, nós conseguimos ouvir. Oremos ao Senhor. O irmão vai nos orientar. O irmão conseguiu perceber sobre o motivo? Sim, consegui. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te render graças, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pai Santo, nós queremos também pedir perdão, porque reconhecemos que nós somos pobres pecadores. Pai Santo, se neste momento nós nos encontramos reunidos por esta via, Pai Santo, não é porque somos perfeitos, não é porque somos inteligentes, mas é porque a sua graça nos alcançou, Pai Santo. Pai Santo, neste momento queremos, segundo lugar, Pai Santo, estender a todos os irmãos deste departamento, Pai Santo, toca em cada coração para apressar os seus meios, Pai Santo, deste culto maravilhoso, Pai Santo. Pai Santo, neste momento queremos orar a favor deste grande programa, Pai Santo. Sua palavra nos ensina que a manifestação é do homem, mas a realização é de Deus, Pai Santo. Tal como o Senhor um dia tocou no coração da nossa liderança nacional, Pai Santo, tal como o Senhor também deu esta visão de tratar deste tema, vai trazer inovações na vida desta gente. Queremos pedir que o Senhor venha a ser o alfa deste programa e também venha a ser o ômega deste programa, Pai Santo. Pai Santo, neste momento queremos que o Senhor toque no coração de todos os líderes, Pai Santo, começando com a liderança nacional, Pai Santo, estendendo as direções provinciais e também os nossos líderes locais, Pai Santo, para que este programa se cumpra segundo a sua vontade, Pai Santo. Pai Santo, neste momento queremos que o Senhor toque em corações de todos os intervenientes deste programa, Pai Santo, aqueles irmãos que forem solicitados, Pai Santo, para ser dirigentes de vários programas, Pai Santo, para ser os preleitores, para ser os pregadores, Pai Santo, faz com que tudo que venham fazer em prol deste programa seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai Santo. Pai Santo, neste momento nós sabemos que há vários desafios como jovem, Pai Santo, mas nós sabemos que também só poderemos vencer os mesmos desafios se o Senhor estiver sobre o controle de tudo, Pai Santo. Pai Santo, não permita com que este mês seja um mês simplesmente de recriação, não permita que este mês seja um mês de várias publicidades do Pai Santo, mas sim que venha a ser um mês de transformação, que venha a ser um mês que a mensagem toque em cada coração e cada irmão venha fazer a introspeção da sua vida, Pai Santo, do seu relacionamento contigo, Pai Santo. Pai Santo, neste momento nós queremos pedir que o Senhor
venha fazer com que este tema não venha a ser uma mera recitação, Pai Santo, mas que venha a ser um tema que traga um impacto no seio da juventude local, na juventude municipal, na juventude provincial, assim como também na nossa juventude a nível nacional. Pai Santo, neste momento também queremos pedir que o Senhor venha estar com todos os líderes, ó Pai Santo, que poderão dirigir esse programa durante este mês, ó Pai Santo. Toca todos os diretores locais, provinciais e nacional, Pai Santo, para que venham dirigir este programa segundo a sua vontade, Pai Santo. Pai Santo, nós vimos aqui apresentado o nosso programa, Pai Santo. Temos vários desafios, quer seja evangelístico, quer seja financeiro, quer seja espiritual, Pai Santo. Nós sabemos que o Senhor deu a sabedoria, a nossa direção, para traçar esses desafios, mas nós sabemos que isso só poderemos materializar se o Senhor estiver na frente, Pai Santo. Pai Santo, permita com que o desafio evangelístico venha a se cumprir desde as uniões locais até a direção nacional. Permita, Pai Santo, que os nossos alvos financeiros estabelecidos venham a ser atingidos segundo a sua vontade. Pai Santo, permita com que também o nosso desafio, que é vidas dos jovens consagrados aqui, o Pai Santo, venha a se cumprir para que depois deste abril venhamos dizer que valeu a pena termos esse abril com este tema maravilhoso, porque trouxe transformações, porque trouxe crescimento, porque trouxe grandes coisas na nossa vida, e nós vamos dizer que grandes coisas o Senhor fez, por isso nós estamos alegres, Pai Santo. Pai Santo, neste momento também queremos que o Senhor venha tocar no coração de todos os corações do Pai Santo, dos líderes e os pastores, Pai Santo, que também venham trabalhar diretamente com a juventude, Pai Santo. Pai Santo, permita com que esta visão venha a ser percebida não só pela juventude, mas sim toda a direção da CBA, Pai Santo, porque realmente há vários desafios e este desafio só venceremos se todos nós estivermos ligados a Ti, Senhor, e também estarmos unidos na Igreja de Cristo, Pai Santo. Pai Santo, neste momento nós não temos muito a pedir porque temos uma consciência limitada, Pai Santo, mas nós sabemos que antes de abrirmos a nossa boca para pedirmos, o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós carecemos. Pai Santo, então, aquilo que nós não pedimos, por ter uma consciência limitada, nós pedimos que o Senhor, por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo, venha nos acrescentar desde agora para todo sempre. Amém. 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 Bem, Muito obrigada, irmão Paulo, o irmão Paulino, obrigada pela oração. Estamos aqui neste programa, estamos sempre a falar sobre conhecer a Deus ou fazê-lo conhecido. Eu acredito que nós todos, quando sairmos daqui, saberemos se realmente conhecemos a Deus ou não, porque quando comecei eu disse que nós somos sim cristãos, somos seguidores de Cristo, mas será que nós conhecemos de verdade a Deus? E se conhecemos, será que nós temos feito de Deus conhecido pelas pessoas? Porque nada vale você conhecer a Deus e não fazê-lo conhecido, porque um dos mandamentos é ir ao mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, se nós pregarmos, se nós falarmos de Deus, vamos torná-lo conhecido. Então, acredito que estamos num momento de podermos ouvir aquilo que Deus quer ou que Deus preparou para nós. Vamos ouvir a mensagem bíblica na voz do nosso querido pastor Raul Giovoli. É o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Pastor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer. Quero agradecer a direção da Juventude Nacional,
por ter nos convidado para junto podermos partilhar este assunto, não é? Em sermão, justamente neste culto que marca a abertura do mês da mocidade. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por esta confiança e consideração. Eu quero, antes de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 6, que é o texto, digamos, base do mês, né, que é a divisa, eu quero começar por caracterizar a igreja de Coríntios, porque esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela teve muitos problemas e havia desentendimento, havia até facções, ou seja, grupos, e havia desordem, em que uns pensavam que eram melhores que outros e dividiam a igreja no sentido de uns serem seguidos por um grupo e outros serem seguidos por outro. E por isso é que Paulo aparece nessa igreja quando tomou conhecimento do que se passava, cadê essa miscelânea? Então Paulo aparece para pôr ordem. E esse livro de Coríntios foi escrito para pôr ordem na igreja de Coríntios. E Paulo, depois que ele se converte, um dos elementos importantes que ele traz como marca é pôr ordem onde há desordem. E Coríntios é uma igreja em que Paulo, ele comprometido com a palavra, aparece para pôr ordem. E dentro deste projeto de pôr ordem na igreja de Coríntios, ele apresenta também o fato de que nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que um dia aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como é o caso de Paulo, nós temos a responsabilidade de partilhar isto. Por isso é que ele diz assim, no versículo 16 desse mesmo capítulo, que é a nossa divisa e o texto base de hoje, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Muitos pregavam o evangelho com orgulho, no sentido de ele ser o foco da atenção para pregar o evangelho. E Paulo diz, não, o evangelho, nós quando pregamos, não é para nos gloriarmos. Nós somos simplesmente um instrumento de Deus para fazer com que o foco da atenção seja o próprio Jesus. Então ele diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Por isso é que, em alguns textos anteriores, Paulo, ele chama a atenção mesmo aqui em Coríntios, né? Por causa de alguma confusão que ele notou na igreja, e eu quero recuar só para situar os irmãos. Nós encontramos nesse mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz assim, não é? No versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Isto é para dizer que muitas das vezes alguns anunciam o evangelho com um determinado orgulho, com uma determinada glória, fazendo com que a glória seja dele. Então ele começa a ter seguidores e as pessoas começam a escolher, eu sou do fulano e eu sou do fulano. E Paulo aqui desfez isso, desmonta isso. Nós não podemos dizer que, ou seja, levar as pessoas a olharem para nós como se nós fôssemos a peça importante no processo do evangelho. Nós somos simplesmente instrumentos para levar as pessoas a Cristo. Por isso é que ele chama a atenção de que, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me glorie, pois anuncio o evangelho, não, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não anunciar. Então, eu quando anuncio o evangelho, para além de ser
um dever, ele é uma obrigação também. Nós temos esse dever e temos essa obrigação. Nós, quando anunciamos o Evangelho, nós não estamos a fazer um favor, estamos a cumprir um dever, estamos a cumprir uma obrigação. É isso que Paulo leva para nós. Então, nós não precisamos nos gloriar, porque ele é uma ordem, é uma obrigação. E enquanto cristãos, enquanto pessoas convertidas, enquanto aqueles que um dia compreenderam Jesus e aceitaram ele como Salvador, nós somos obrigados a partilhar esse evangelho. Nós somos obrigados a apresentar esse mesmo amor que Jesus nos apresenta a outros também. Logo, para além de ser um dever, é também uma obrigação. É um dever por quê? É um dever porque nós, assim, estamos a partilhar o amor que recebemos de Jesus Cristo a outras pessoas também que precisam deste amor. É um dever no sentido em que é uma expressão de amor quando nós fazemos conhecido este Deus ao outro. E é uma obrigação porque é um imperativo, é algo que Jesus Cristo impera. Por isso é que ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não tornar conhecido o nome de Deus. Este ai é uma chamada de atenção. Significa que quem não anuncia ou quem não faz conhecido o nome de Deus, não torna Deus conhecido, ai dele. Ai dele poderá pagar caro por isso. Porque o evangelho não é para ficar estático. Ele é para ser passado de geração em geração. E nós somos instrumentos para fazer com que o evangelho passe de geração em geração. Agora, tem aqueles que anunciam o evangelho por dom. Há outros que anunciam como um ministério. Mas se é por dom ou por ministério, nós temos a obrigação de fazer conhecido o nome de Deus. E como fazer conhecido? Através da nossa vida. Através da nossa maneira de viver. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ser nova criatura, eis que tudo se faz novo. Nós somos modelos, somos referência para que outros, por intermédio de nós, conheçam a Deus. Então, logo, é assim. Mesmo que eu não pregue o evangelho, mas a minha maneira de viver, a minha maneira de levar as coisas, faz com que as pessoas vejam Cristo em mim, faz com que as pessoas vejam Deus em mim. As pessoas comecem, pelo meu testemunho, pela minha maneira de viver, possam dizer assim, quem é este? O que é que faz com que esse seja assim? Deixa-me eu experimentar, viver a vida que ele leva, porque é uma vida boa. É uma vida boa. É uma vida que dá para ser imitada. Então, logo, nós temos essa obrigação, não apenas de anunciar, mas de mostrar, de conhecer, ou seja, fazer conhecido Deus através da nossa maneira de viver, através da nossa maneira de fazer as coisas, através da nossa maneira, né, de realizar todas as ações. O mundo, por exemplo, ele nos influencia a fazermos aquilo que é característico do próprio mundo. Mas nós, enquanto filhos de Deus, mesmo estando do mundo, nós não devemos ser influenciados, não devemos deixar ser influenciados pelo mundo, mas devemos ser influência do mundo. Devemos levar essa marca de Cristo que está em nós ao mundo. E ao levar a marca de Cristo que está em nós ao mundo, é fazer conhecido o nome de Deus. Por isso que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu para Coríntios, ele ainda em 1 Coríntios 11, capítulo 1, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, esta é uma forma de fazer conhecido o nome de Cristo, fazer conhecido Deus. Por quê? Porque ele é a referência, ele se olhou como sendo ele a referência para que outros possam conhecer a Deus, para que possam conhecer Cristo. Por isso é que ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que significa que ele tem imitado bem a Cristo, de tal forma que se alguém o imitar, não estará perdido, estará imitando também Cristo. Então, nós devemos ser assim também. Já que nós cristãos somos imitadores de Cristo, né, devemos ser imitadores de Cristo depois que nós nos convertemos, então nós podemos, de forma muito segura, dizer, né, aos demais, aqueles que não conhecem Cristo, me imita. Imita-me a mim, porque imitando-me a mim é imitar a Cristo. Mas eu acredito que muitos têm dificuldades, né, até líderes mesmo, de dizer que sede meu imitador, ande como eu ando, porque possivelmente este não anda como Cristo anda, possivelmente este não é imitador de Cristo. Então, quem é imitador de Cristo, né, seguramente pode desafiar os outros, né,
a serem seus imitadores. E é isto que se exige de nós. Por isso é que diz que ele fala, não é? Devemos fazer conhecido o nome de Deus. Devemos fazer conhecido o nome de Deus através da nossa maneira de ser. Então, enquanto cristãos, nós somos obrigados mesmo, né, a desafiar o mundo a ser, a nos imitar, porque nós imitamos Cristo. Quem imita um cristão não está perdido. Quem imita um cristão, não é, está direcionado a Jesus Cristo, porque nós, enquanto cristãos, nós somos imitadores de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele desafia, e sempre desafiou, por exemplo, lá no Sermão do Monte, em que ele apresenta a maneira, há um capítulo dedicado à maneira, há uma parte dedicada à maneira certa de como nós vivemos neste mundo, de formas a atrair pessoas para Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele fala aos seus discípulos, e eu prefiro dizer que os discípulos de Jesus hoje somos nós. Ele fala dizendo assim: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Isso sai da boca de Jesus falando para nós. O que está certo que são linguagens simbólicas, ele usa alguns elementos simbólicos, que é o sal e a luz. Quando diz vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é para dizer que, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, nós somos obrigados a fazer ao mundo aquilo que o sal faz na comida. Perdão. O que é que o sal faz na comida? O sal dá gosto. Comida sem sal é comida sem gosto. O sal dá gosto. Então ele diz assim: através de vocês, não é, o mundo tem que ter gosto por causa de vocês. O mundo, se não tiver cristãos, não tem gosto, mas o mundo, se tiver cristão, tem que ter gosto. Então significa, lá onde nós estivermos, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na nossa igreja, a nossa presença tem que fazer com que aquela comunidade tenha gosto, seja saborosa, porque nós é que vamos dar o tempero. E isso vai acontecer como? Por intermédio de nós, pela nossa maneira de viver. Então nós não podemos ser como o mundo anda, mas nós devemos ser como Cristo quer que a gente deve andar. Então, por isso, nos dá essa responsabilidade. E fazendo isso, é fazer conhecido o nome de Deus. Porque quando a gente chega numa comunidade e as pessoas sentem prazer em estar conosco, sentem prazer em conviver conosco, nós damos gosto, então nós estamos a testemunhar Deus, nós estamos a fazer conhecido Deus, porque quem está por detrás de nós é Deus através do seu Espírito Santo. Então, por isso, nós temos o dever e a obrigação de fazer conhecido, né, Deus. Não apenas conhecendo Ele, mas fazer conhecido Ele. Somos luz do mundo também. Jesus fala isso. Somos luz do mundo. O que é que isso significa? Onde a gente aparece, tem que haver clareza. A gente dá brilho. Nós devemos fazer isso. Não é? Luz, quer dizer, dar brilho. A nossa presença, não é, deve revelar luz. E onde há luz, não há trevas. Então, onde há luz, onde há sabor, há prazer. Então, nós devemos expressar isso. E nós, fazendo isso, poderemos atrair pessoas para Cristo. Tem gente que atraiu gente para Jesus Cristo. Tem gente que fez conhecer o nome de Cristo. Não precisou falar, mas a sua maneira de viver, no seu emprego, na sua escola, nos seus negócios. Não precisa se deixar corromper. Você faz negócio, seja honesto, seja justo. Isso é uma forma de fazer conhecido o nome de Deus. Porque as pessoas vão ver que não é possível, num mundo como esse corrompido, alguém fazer as coisas bem feitas, porque alguma coisa ele carrega. Então, as pessoas vão querer saber o que é que a gente carrega para termos essa vida boa. E logo estaremos fazendo, né, apresentando Deus pelas nossas ações. Então, sobretudo enquanto jovens, e deixa eu dizer que o momento mais difícil para se viver, tendo em conta os estratos etários, é a juventude. O momento da juventude é o momento mais difícil, porque é o momento que muitos precisam se afirmar. É o momento que muitos começam a idealizar aquilo que pretendem ser. Está certo que alguns jovens já estão afirmados. É o momento em que a própria natureza dele cobra muito dele, em função do meio em que vive. É o momento em que as pessoas correm o maior risco de pecar, vários tipos de pecado: pecado por mentira, pecado por adultério, pecado por roubo, pecado por fornicação, não é? Pecado por corrupção, não é?
para para se posicionar. Então, é um momento muito difícil. Então, mas ainda assim, por ser um momento difícil, Paulo ainda nos desafia a sermos imitadores de Cristo. E é bom, quando a gente passa nesses momentos difíceis, e que eu acredito que cada um dos jovens tem passado nesses momentos difíceis de tentação, dizer: Jesus, esteja comigo nesse momento. E perguntar a Jesus: o que eu estou fazendo, você está de acordo? É sempre. E quando a gente pergunta isso a Jesus, eu acredito que o Espírito Santo, né, nos revela aquilo, o que é correto, para que a gente possa fazer as coisas. Se nós não anunciarmos o Evangelho com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de fazer as coisas, se nós não anunciarmos, se isso não faz com que as pessoas se aproximem a Deus, nós vamos pagar. Por isso é que Paulo diz: ai, não é de mim se eu não anunciar. Por isso que Paulo diz: ai de mim, né, se eu não anunciar o Evangelho. Olhem o que é que Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, quero rapidamente abrir e ler Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 19. Deus estava usando esse profeta já no passado, no Velho Testamento, para falar da importância de nós anunciarmos, de fazer conhecido Deus, da importância e das sanções que Deus pode dar se nós não anunciarmos, só se nós não fizermos conhecido Deus. E Paulo, ou seja, Ezequiel, né? Ezequiel, ele fala o seguinte no capítulo 3, versículo 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se o perverso morrer, andou comigo e ele morre, e nós não lhe dermos a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer Deus, se ele não ver Deus através de nós e conhecer Deus, aqui Deus está falando com Ezequiel, a dizer que eu vou requerer de você isto. Vou cobrar de você. Ele vai perecer, mas eu vou cobrar de você. Por isso é que Paulo, lá em Coríntios, está a dizer: ai de mim se eu não anunciar. E no versículo 19 deste mesmo capítulo 3 de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele ainda diz: mas se avisares o perverso, e ele se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Ou seja, anuncie, mostre, apresente Deus através da sua vida, através do seu testemunho. Se ele não aceitar, o problema já não é teu. Ele não aceitou, você mostrou para ele o que é o correto, mas ele não aceitou, pronto, o problema é dele. Mas aqui ele está a dizer: você não terás problemas, salvaste a tua alma. Então, irmãos, é uma grande responsabilidade ser cristão. Uma grande responsabilidade ser cristão. Ser cristão não é simplesmente dizer que sou cristão, aleluia. Não, ser cristão é preciso, não é, mostrar isto aos outros para que outros também sejam cristãos. É um imperativo, isso não é inegociável. Não precisa dizer: não, eu não tenho dom de evangelização. Não precisa, mas mostre através das tuas ações. Ser cristão é isso. Não precisa dizer: não, eu não tenho ministério de evangelização. Não precisa dizer isso, mas traga pessoas para Jesus pela tua maneira de ser. Traga pessoas para Jesus pela maneira conforme você namora. Conforme vocês namoram. Tem muito jovem que não consegue ter um namoro. Ele chama-se cristão, mas não consegue ter um namoro conforme os padrões estabelecidos por Deus. Tem muito jovem, né, digamos, empresário, mas não consegue ser empresário conforme estabelecido por Deus. Tem jovens, não é, estudantes, jovens nas várias áreas sociais, mas têm dificuldade de fazer as coisas conforme estabelecido por Deus. Então, irmãos, ser cristão é uma grande responsabilidade. Ser cristão não é uma coisa de brincadeira. Então, irmãos, ao longo desse mês,
com este tema bem sugestivo, conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido, deve ser o desafio de cada um de nós. Deve ser o desafio de cada um dos jovens. Deve ser o desafio de cada um dos líderes aqui presentes, daqueles que estão escutando esta reflexão, de formas a passar essa mensagem. Nós hoje conhecemos a Deus, porque alguém nos anunciou esse evangelho. Então, outros também precisam conhecer a Deus através de nós. Através de nós. Então, essa é a nossa responsabilidade e o nosso desafio. E assim eu termino para dizer que Deus abençoe a cada um dos jovens da nossa Convenção Batista de Angola. Deus abençoe a nossa liderança. E levem a sério este desafio de fazer conhecido o nome de Deus, porque você é responsável para isso. E que Deus ricamente abençoe a todos os jovens. Amém. 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 Amém, pastor. Muito obrigada, senhor pastor Raul Giovoli. Muito obrigada pela rica mensagem. Quando nós começamos com o programa, eu bem disse, será que nós conhecemos de verdade a Deus? Será que nós realmente temos feito Deus conhecido pelas pessoas? E ao longo da mensagem eu vi que falta muita coisa. Nós temos que mostrar Deus em todos os nossos atos. Nós temos que mostrar Deus na nossa forma de andar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar. Nós temos que conhecer a Deus. E acredito que o mês de abril vai ser um mês muito rico, porque já começamos em cheio. Abrimos o mês em grade com essa rica mensagem que nos fez refletir se realmente nós temos tornado Deus conhecido. Então, é um alerta para todos nós jovens, batistas e não só, levar o Evangelho de Cristo. É um alerta para todos nós. Acredito que o som caiu, né? Amados irmãos? Sim, o som caiu. O som caiu. Sim, pastor, caiu. Sim. Não conseguimos ouvir a irmã Maria. Com certeza que a irmã Maria daria seguimento ao programa após esta grande reflexão, grande pregação do reverendo Raul Giovoli. Ela estava agradecendo pela mensagem que o pastor brindou a esta grande juventude batista de Angola. E então vamos seguir com a nossa programação, exatamente no momento de intervenções, começando assim com as informações. Nós queríamos partilhar aqui algumas informações com os irmãos, dizer que realizou-se no mês de fevereiro o 3º Encontro Nacional de Jovens Casados, encontro este que teve como tema central Edificando Casamentos segundo o Coração de Deus, que foi realmente uma bênção e foi desenvolvido nos finais de semana durante o mês todo de fevereiro. Dizer também, amados irmãos, de que o tão esperado Acampamento Nacional da Juventude, denominadamente a JUBA 2025,
já tem a sua convocatória enviada aos departamentos provinciais. Significa que temos as inscrições abertas para o Acampamento Nacional da Juventude. Basta que contactemos os nossos líderes locais, ou os locais, basta que contactemos os nossos líderes provinciais, para então obtermos todos os detalhes que constam da convocatória. Dizer também ainda que durante o mês que se realizará o Acampamento Nacional da Juventude, isto é, de 13 a 16, neste mês também decorrerá a Assembleia Geral da Convenção Batista de Angola, de 28 a 30 de agosto. Durante este mês de abril, amados, vai se desenvolver uma visita da Liderança Nacional da Juventude para os 18 departamentos da juventude. Esta visita que visa acompanhar o culto de encerramento dos departamentos provinciais, que visa também manter encontros com as lideranças provinciais para se refletir sobre questões pontuais do Departamento Nacional e também dos departamentos locais em relação aos principais eventos que serão realizados, quer também como algumas recomendações provindas do último Congresso Nacional da Juventude realizado em Menongue, no Quando Cubango. Amados, o programa do mês de abril, ele contém um documento de relatório síntese, então nós esperamos que realmente os líderes possam fazer tal conforme versa o programa, dados que sejam sintéticos, resumidos, para facilitar também a manipulação destas informações ou a interpretação destas informações para o devido arquivo e para a devida projeção para os próximos eventos. O programa de abril consta um relatório de síntese que tem sido muito esperado também pelos departamentos provinciais. E ainda este mês, como de costume, teremos as sessões de estudo. Hoje estamos fazendo abertura, mas teremos as sessões de estudo ao longo do mês. Então, fiquemos todos preparados e atentos para que possamos mais uma vez aprender sobre os temas que estão propostos aí no nosso programa. Feito então isto, não temos ainda a nossa moderadora. Acreditamos que por questões técnicas, mas a qualquer momento, quando voltarmos à tela, daremos então seguimento, ou seja, a palavra à nossa dirigente. Enquanto isso, eu queria ceder a palavra ao nosso tesoureiro nacional da juventude, o irmão Vitor Sacavole Nanga, para a apresentação do programa de abril, que é o programa dedicado ao mês da juventude. Irmão Vitor Nanga. Saudações fraternais em Cristo Jesus a todos. Não sei se consigo ser ouvido. Sim, conseguimos sim, irmão Vitor Nanga. Bem-vindo mais uma vez, conforme já fez menção a dirigente do culto. O programa do Abril Jovem reserva N atividades, como já se fez menção. Hoje está-se a fazer o culto de abertura, conforme versa a nossa agenda, o nosso programa. Na primeira semana, de 7 a 12 do mês corrente, será uma semana de devoção, onde os jovens farão a consagração a Deus, meio de adoração, oração, meditação, testemunho e jejum. Na segunda semana, o programa reserva a semana missionária, onde os jovens poderão
desenvolver atividades como evangelismo, ação social, campanha de limpeza. Irão também desenvolver atividades esportivas, visitas aos serviços penitenciários, hospitais, a um lar de idosos. Na terceira semana, o programa reserva a Semana em Foco, onde a juventude estará desenvolvendo debates, estudo ou mesmo até mesa redonda. Na quarta semana, o programa reserva visitas da liderança nacional ao departamento provincial. Significa dizer que nesta semana, 26 e 27, que é a quarta semana, a liderança nacional estará movendo-se nas diversas províncias que temos a nível da nossa Convenção Batista de Angola. Então, os diretores provinciais devem ficar preparados, estarão recebendo os membros de liderança nacional às suas províncias. Na quarta semana, não é? Vai ser também o encerramento, que é o dia 27, de todas as atividades nacionais, denominado Conhecendo a Deus e Fazê-lo Conhecido. Nós não queremos deixar de agradecer a todos os diretores provinciais que trabalharam neste programa, especialmente ao diretor provincial de Luanda, do Kwanza Sul, do Mochico e também do Iji. Então, nós expressamos a nossa gratidão pela maneira conforme vocês elaboraram este programa do Abril Jovem. A direção nacional agradece o empenho e dedicação que fizeram na elaboração deste programa. Muito obrigado, irmão secretário. Muito obrigado, amado líder Vitor Nanga, tesoureiro nacional da Juventude. Vamos então dar seguimento. Queremos agora dar a palavra ao nosso diretor nacional da Juventude, o irmão Eliseu Francisco, para a declaração de abertura. Líder Eliseu. Obrigado, nosso secretário, irmão Fernando Caielo. Queremos agradecer a todos os irmãos presentes nesta sessão, e especialmente ao nosso pregador, pela mensagem passada de orientação dos jovens, transformando exatamente aquilo que é o ideal do tema para que a juventude possa exatamente cumprir. Reverendo Pastor Raul Jovoli, estimados diretores provinciais dos departamentos da juventude, membros da liderança nacional da juventude, estimados pastores presentes neste grande culto e preferidos jovens, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria e gratidão a Deus que nos reunimos mais uma vez para celebrar o Abril Jovem 2000, um evento de grande significado para todos nós, Juventude Batista de Angola. Este é um mês que nos traz uma grande oportunidade de renovação da nossa consagração a Deus, reafirmando o nosso compromisso com a missão que Ele mesmo nos confiou. O tema deste ano, amados irmãos, Conhecendo a Deus e Fazê-lo Conhecido. Este tema nos convida a uma jornada de intimidade com o Senhor, tal conforme traz o livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, onde Paulo mesmo afirma: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Este versículo nos desafia a não sermos apenas receptor da graça de Deus, mas também sermos instrumentos vivos da sua palavra e levando o Evangelho a todos os cantos da terra.
Ao longo deste mês, amados irmãos, convidamos todos os jovens a se engajarem ativamente em cada atividade, buscando não apenas um crescimento pessoal, mas também cumprindo a nossa missão de levar os outros a conhecerem a Cristo. Que por meio das nossas ações, palavras, testemunho, e em nome do Senhor, ou seja, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amado jovem, este é o nosso tempo, que cada um de nós se levante com coragem e paixão para cumprir o chamado o chamado divino, que em tudo nós fizemos, possamos conhecer a Deus de maneira mais profunda e fazer Deus conhecido na nossa geração. Que Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês e que este Abril Jovem seja um marco de avivamento e compromisso renovado com Cristo. Com alta estima e consideração, o vosso amado irmão Eliseu Francisco. Bem-haja a nossa juventude, bem-haja a nossa Convenção Batista de Angola e que este Abril seja, de fato, uma marca para todos nós. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, amado líder Eliseu Francisco, pelas palavras. Acreditamos que sairemos daqui todos desafiados para mais um Abril, nesta rica jornada que nos induzirá a conhecermos a Deus e a fazermos o nosso Deus conhecido. Irmã Maria, estás aí? Ok, então vamos dar seguimento, amados irmãos. Amados, por favor, fechemos os nossos microfones para que tenhamos então uma chamada sem interferências. Vamos então prosseguir, amados irmãos, com a oração final. Pastor Raul Giovoli, por favor, pode levar-nos a Deus em oração e, quiçá, tecer algumas considerações, se assim for possível. Ok. Obrigado. Simplesmente o que eu tenho a dizer, sede firmes e constantes, porque a vossa obra não é em vão no Senhor, é apenas o que eu tenho a dizer, porque a convenção, a sociedade conta com jovens. Amém. Tá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Louvamos o teu nome porque sem ti não somos nada. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e sermos salvos. E por isso temos a responsabilidade também de partilharmos esse amor com aqueles que ainda não te conhecem, para que possam também experimentar esta salvação. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem levantado jovens, tem nos levantados para sermos instrumento de bênçãos, para que outros possam experimentar a graça que só o Senhor pode dar. Agora queremos pedir a Deus que este mês da mocidade, esse mês consagrado à juventude de Angola, Pai, que os jovens consigam de fato, através desse tema, assumirem este compromisso de fazer conhecido o teu nome, pela sua forma de viver, de ser e de fazer as coisas, Pai. Que os jovens sejam um instrumento neste mundo para que muitos possam te conhecer, Pai. Abençoe a liderança dessa juventude, abençoe este mês, abençoe, oh Pai, todos aqueles que se entregam de corpo e alma para fazer funcionar esta grande máquina que se chama Juventude Batista da Convenção Batista de Angola. Que a tua graça esteja contigo
E que essa noite seja boa, Pai, que daqui a pouco vai chegar o momento do repouso e que a gente aproveite ele para recuperar as energias para o dia de amanhã que nos espera. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado, pastor. Amém. 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 Muito obrigado, nosso querido e amado pastor Raul Giovoli. Amados, nós queríamos aqui dizer que estivemos aqui presentes mais de 80 vidas. Temos aí agora 70 e pouco, em função das interferências, por sinal de rede, por algumas localidades. Mas em tudo isso damos graças a Deus, porque foi possível realizarmos o culto de abertura com a participação dos irmãos aí. Fiquemos atentos, amados irmãos, às próximas informações que poderão circular aí para as nossas sessões de estudo, sessões de formação. E nós desejamos a todos os irmãos uma boa noite, um bom apetite ao jantar, que Deus ricamente possa abençoar cada um de nós aqui. Reiterar aqui as palavras do nosso amado diretor: bem-haja a Juventude Batista de Angola. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, até a próxima. Deus abençoe. Para fazermos a foto da família. Boa noite, Deus seja louvado. A foto de família, seremos orientados aí pelos irmãos da área técnica. Liguemos as nossas câmeras. Não fez a foto de família enquanto todo mundo estava, irmão Fernando? Estaremos aguardando aí o sinal, irmão Ebenezer. Vem fazer a foto. Algum sinal, líder Ebenezer? Tá feita, líder. Obrigado. Muito obrigado, irmão Ebenezer. Então, irmãos, estamos juntos. Que Deus ricamente abençoe cada um de nós.